Hello galera, sejam muito bem-vindos novamente a Nerdline. Mas não se preocupa não galera, eu não morri. Eu demorei, mas estou de volta. E hoje eu tô trazendo para vocês uma proposta nova, porque eu percebi que tem muita gente que tem curiosidade de migrar para o Linux, ou de pelo menos conhecer essa plataforma, mas tem muito medo. Então eu estou trazendo para vocês o Desvendando o Linux, que é uma série de vídeos onde eu estarei mostrando tudo sobre esse sistema operacional, com todas as suas distribuições, e tirando essa venda de medo que impede muita gente de chegar até essa plataforma. Geralmente, quando se fala em Linux, as pessoas têm algo medo, porque tem todo aquele lance do costume de usar o Windows, do medo de conhecer softwares novos, de dar de cara com o terminal e não saber quais são os códigos que tem que digitar, de chegar numa plataforma totalmente diferente. Então eu vou, através desses vídeos, tirar esse medo da galera. Bom, eu não sou um expert em Linux, mas eu vou estar trazendo tudo que eu for aprendendo. Eu já sei algumas coisas, já conheço alguns comandos, já tenho um certo tempo nessa trajetória de conhecer esse sistema operacional, então tudo que eu for aprendendo eu vou passando para vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, que eu vou tentar da melhor maneira possível sanar todas as dúvidas. Assim como muita gente, eu comecei na curiosidade. Eu fui testar o sistema operacional, gostei, comecei no Ubuntu, como quase todo mundo. Então eu instalei na minha máquina e não tive o cuidado de fazer um dual boot, alguma coisa assim, não sabia nem instalar no sistema operacional direito e esbarrei logo nas primeiras dificuldades, que eu precisava de alguns trabalhos urgentes, de fazer algumas coisas com uma certa velocidade e eu não estava acostumado a usar os softwares que estão disponíveis para Linux. Então eu tive todo um trabalho para voltar para o Windows e continuar fazendo as coisas que eu estava fazendo antes. Mas um tempo depois, com um pouco mais de calma, eu sentei e instalei o Linux de novo no meu computador, mas dessa vez dual boot com Windows, e fui usando aos poucos, aprendendo aos poucos, e a partir daí foi um caminho sem volta. Agora eu sou um usuário Linux fanático e não pretendo voltar para o Windows, embora ainda tenha ele uma parte no meu computador, caso eu precise em alguma emergência, que até então não tive nenhuma emergência para ter que voltar correndo para o Windows. Caso você seja uma pessoa com uma certa experiência no Linux e esteja procurando vídeos para se especializar em certas áreas do sistema, então talvez meu vídeo não seja muito recomendado para você. Mas se você está começando agora e quer conhecer melhor essa plataforma, acredito que você vai gostar da minha proposta. Mas primeiramente nós temos que nos fazer uma pergunta. O que é o Linux? Bom, o Linux não é uma empresa. Muita gente fala, a Linux tem que fazer isso, a Linux vai ser assim, a Linux podia ter umas ideias assim, mas não chega a ser a Linux ou o Linux. Na verdade, Linux é apenas o núcleo, ou também conhecido como kernel, que é a base de tudo, a base que faz a comunicação da máquina com o usuário. É o que começa a dar a inteligência para o computador funcionar. Não só o computador, como muitos outros dispositivos que também utilizam essa base do Linux. Um dos maiores diferenciais do Linux, se não o maior diferencial, é que ele é open source. O que significa isso? Open source significa que ele é código aberto, ou seja, código livre. Qualquer usuário pode pegar os códigos e criar o seu próprio sistema operacional em cima do Linux. E foi daí que começaram a surgir diversas distribuições, como Debian, Ubuntu, Fedora, Linux Mint e por aí vai. E é a partir daí que empresas como Canonical, Mandriva, Red Hat e muitas outras começam a criar os seus sistemas operacionais baseados em Linux, as suas distribuições, ou distros, como são conhecidas, e liberam para os usuários. A maioria das vezes essas distribuições saem gratuitamente, você pode simplesmente baixar, muitas vezes experimentar no computador antes de instalar e depois usar livremente, sem precisar pagar nada e sem precisar de nenhum código de licença. Você só instala no seu computador e começa a usar. E você não precisa se preocupar com códigos ou uma tela preta, ou você ter que digitar um monte de código para poder funcionar o Linux, como muitas pessoas usavam antigamente. Porque o que essas empresas fazem, muitas comunidades de usuários,
é pegar esse código, essa parte bruta do sistema operacional e colocar em cima uma interface gráfica. Então, assim como o Windows ou como o Mac ou qualquer outro sistema que você tenha usado, como o Android ou iOS, você vai ter uma facilidade de usar os programas do computador e todos os recursos que ele vai te oferecer graficamente, clicando nos botões e tudo mais, como se fosse no próprio Windows que você já deve estar acostumado, ou no macOS. Como eu falei, existem inúmeras distribuições Linux, que são conhecidas no mundo Linux como distros. E o mais legal é que você pode procurar a que mais te agrada, a que mais se enquadra no seu perfil de usuário e baixar ela para você usar, a maioria das vezes, gratuitamente. Nisso nós temos algumas distros como o Ubuntu e o Linux Mint, que são as mais indicadas para usuários iniciantes. Eu já utilizei as duas distros e uma delas ainda tem no meu computador, que eu tenho, na verdade, um trial boot, eu acho que é isso não sei, acabei de inventar, que é um pouquinho lá do meu computador ainda é o Windows e eu tenho uma parte dividida entre o Ubuntu e entre o Fedora. O Ubuntu e o Linux Mint são muito recomendados porque, além deles terem uma comunidade muito ampla de usuários que podem te ajudar se você tiver alguma dificuldade de entender alguma coisa, eles oferecem uma gama imensa de aplicativos nos seus repositórios para você poder baixar e utilizar. E as interfaces gráficas mais conhecidas entre as comunidades Linux são o Unity, o GNOME, o KDE Plasma, o XFCE e o LXDE. Começando pelo Unity, que é a interface padrão do Ubuntu já há um tempo, ela é a favorita de muitos usuários. Em muitos rankings que são feitos, o Unity costuma ficar em primeiro lugar entre as interfaces gráficas mais utilizadas pela galera. Ela não é muito personalizável, mas oferece um certo conforto e é muito bem trabalhada, muito bem polida para todos os aplicativos caberem direitinho nas janelas, ficar tudo bem integradinho. Além dela oferecer um certo conforto para usuários iniciantes que não estejam muito preocupados em mudar para uma interface gráfica totalmente diferente, como, por exemplo, você sair do Windows, que você está acostumado com aquela barrinha embaixo, com aqueles aplicativos na tela, e chegar em uma plataforma totalmente diferente, pegar uma tela diferente. Para quem não tem medo disso, essa é realmente uma das melhores opções. Mas você não precisa ter medo, porque ela é bem fácil de utilizar, eu já utilizei, muita gente utiliza e a maioria das pessoas recomendam. Tem também a interface GNOME, que era utilizada antigamente no Ubuntu e agora em muitas outras versões. Ela se tornou a versão padrão do Fedora. Inclusive, é a interface que eu uso no meu Fedora 27 Workstation. Ela é bastante personalizável, principalmente se você usar ferramentas como, por exemplo, o GNOME Tweak Tools ou o site de extensões do GNOME Shell. Algumas coisas que chamam muito a atenção nessa interface é que ela tem a tela limpa. O que você vê é uma tela bem bonita, com o seu fundo personalizado ou do jeito que você quiser, e apenas uma barra em cima com algumas coisas mais importantes. Ela é bem trabalhada para ajudar você a manter o foco no que você está fazendo, sem muitas distrações. Mas se você precisar de algum software, alguma coisa que não esteja ali disponível para você no momento, com apenas o toque de um botão, você abre todas as outras barras, as telas que ficam do lado e todos os softwares que você tem instalado no seu sistema. E você pode pesquisar pelo nome dele escrevendo ou rolando pela barrinha até encontrar o software que você está desejando no momento. E a dash dela, que é tipo uma barra de ferramentas do GNOME, lembra bastante o dock do macOS. Então se você está, por exemplo, migrando do Mac para um sistema Linux, você pode utilizar sem dúvidas o GNOME, que é uma ótima opção para você ir se acostumando. Você inclusive pode personalizar, tirar essa barra do lado e colocar lá embaixo, para deixar bem parecido mesmo com a dock do macOS. Inclusive o botão do lançador tem uma função muito idêntica à do Mac. Você vê todos os seus aplicativos e escolhe o que você vai precisar. Vamos agora ao KDE Plasma, que é uma interface linda demais. Ela até lembra um pouco o Windows 10. Ela é bem fluida, os aplicativos também funcionam muito bem nela, ficam muito bem integrados à tela. Tem uma central de aplicativos com muitas opções, tem muitas opções que só funcionam em interface KDE e é muito poderosa. Inclusive ela tem widgets nativos que você pode usar para colocar na área de trabalho, como por exemplo, ver o horário, ver como está o funcionamento dessa CPU ou qualquer coisa. E ela é muito personalizável. Eu estou usando ela agora no meu Ubuntu, que eu baixei o Kubuntu da última versão 17.10, nesse do meu trial boot no computador. E até então não tenho me arrependido. Ela é maravilhosa, ela funciona com uma certa velocidade bem interessante, você clica, o programa não demora muito para poder abrir,
é até mais rápido do que o Windows e tem muitas opções bem legais de personalização. Com certeza é uma opção que eu indico bastante para o usuário que está migrando do Windows, por exemplo, o Windows 10, para o Linux. Usar a interface KDE Plasma vai dar uma ajuda tremenda. Daí a gente passa pelo LXDE. Ela é feita para PCs fracos, então ela é leve, ela é bem personalizável e ela é bem rápida. Você consegue abrir um aplicativo com muita facilidade, ele abre rapidinho, o computador não fica travando e ela proporciona uma certa estabilidade para o seu sistema. Inclusive, uma versão muito conhecida por utilizar o LXDE é o Lubuntu. É uma versão do Ubuntu feita para o LXDE, funciona perfeitamente. Eu baixei para poder testar, para poder utilizar em máquinas virtuais e baixar em algumas máquinas que precisam ser rápidas e são um pouco modestas. E ele funciona muito bem, perfeito. E é uma ótima opção também para quem não tem uma máquina muito potente e está querendo utilizar esse sistema Linux para poder dar uma melhorada no desempenho do computador. E por último, mas não menos importante, a gente tem o XFCE, que é uma interface ainda mais leve do que o LXDE e é feita para computadores também fracos ou que estão em desempenho não muito bom e precisam dar uma turbinada. Ela é altamente personalizável, é super rápida e possui uma dock nativa embaixo que parece muito com o do iOS, que é aquela barrinha com os aplicativos que ficam na parte de baixo da tela do iPhone. Para quem quer uma interface gráfica que não consuma muito do seu computador, é com certeza uma das melhores opções, se não a melhor opção, que muitas comunidades recomendam para os usuários. Muito bem, mas agora vamos àquela clássica pergunta: será que vale a pena mesmo usar o Linux? Bom, eu acredito que sim, porque o Linux está em todos os lugares. Sério, todos os lugares. O Linux está presente em celulares, servidores, empresas, tablets, até em bancos, em muitos lugares que você puder imaginar. Quase tudo na área da ciência da computação, na área da robótica, é feito em um sistema baseado em Linux, ou pelo menos no modelo Unix. Então já é o suficiente para você começar a perceber que realmente é um sistema que vale a pena dar uma olhadinha. E se você faz parte da indústria audiovisual, não precisa se preocupar, porque o Linux também foi muito utilizado em Hollywood e é utilizado até hoje. Ele é utilizado por empresas como a Pixar para poder fazer renderizações dos filmes. Ele também foi usado para edição e efeitos especiais de filmes, como Titanic, Avatar, Interestelar e muitos outros que você vai encontrar por aí na internet. E se você é do ramo da tecnologia ou do ramo empresarial, saibam que muitas empresas, principalmente empresas de tecnologia, utilizam Linux. O Google, por exemplo, utiliza o Linux para os seus servidores e para o Android, assim como o Facebook e o Twitter, que utilizam ele para os seus servidores. E o McDonald's, por exemplo, utiliza o Ubuntu. Assim como muitas outras empresas e muitas outras lojas por aí, lojas de roupa, lojas de comida, todo tipo de loja, muitas delas utilizam Linux, porque é mais seguro, é muito mais difícil de você pegar um vírus e é totalmente gratuito. E se você é da área da ciência, já sabe como o Linux é importante. Saiba também que o CERN e o Fermilab, que são laboratórios muito importantes de física no mundo, utilizam o Scientific Linux, que é uma versão do Linux que eles criaram para os seus trabalhos, assim como muitos outros laboratórios de biologia, de medicina e de tudo que é tipo de área utilizam Linux também. E quem mais utiliza o Linux? Bom, submarinos dos Estados Unidos, que utilizam Red Hat, a NASA, hackers, ou seja, está todo mundo interessado no poder e na segurança que o Linux proporciona. Ele possui versões estáveis, para no caso de você utilizar em um servidor ou em alguma empresa que você não pode perder nenhuma informação, então ele tem essa versão, onde você vai usufruir do melhor do Linux e sempre que tiver uma atualização realmente importante que já foi testada e já sabem que não vai dar nenhum problema no seu computador, eles liberam para que você possa fazê-la com a maior segurança possível. E do outro lado existe também a versão Rolling Release, que muitas distros disponibilizam para os seus usuários. Essa versão, ao contrário da estável, está sempre com as últimas atualizações disponíveis no sistema. Então, utilizando essa versão, você vai estar por dentro de toda a novidade que vier. É claro que ela é um pouco mais perigosa, porque você pode ter algum problema no computador caso tenha algum problema nessa nova atualização. Mas geralmente eles costumam resolver esse problema o mais rápido possível, e você logo vai poder atualizar seu computador de novo e pegar uma versão melhorada. Ele ocupa muito menos espaço no seu computador do que o Windows, ou seja, sobra mais espaço para você guardar seus documentos, suas fotos, suas músicas, seus vídeos, seus trabalhos. E ele tem muitas opções de softwares poderosos que você pode utilizar sem gastar
um mísero centavo, enquanto no Windows quase tudo que você precisar é pago. Sem contar que é você que manda no seu computador, não é o computador que manda em você, então você vai atualizar se você quiser, você vai desligar se você quiser, você vai reiniciar se você quiser. Você faz o que você quiser porque o sistema foi feito para você, ou seja, ele tem que seguir a sua rotina e o seu tempo. E ele é muito recomendado tanto para profissionais quanto para usuários simples do dia a dia, que só querem fazer um trabalhinho para a faculdade, para a escola, acessar o Facebook, as redes sociais, a internet normalmente. Ou seja, é um sistema feito para todos, ou pelo menos para quase todos. Eu não acho ele muito recomendado para usuários iOS, para a galerinha da Apple, porque o sistema Linux é um sistema aberto que faz de tudo para você usufruir do melhor. Mas alguns sistemas, como o da Apple, por exemplo, é muito fechado e não deixa você ter acessos muito profundos no seu dispositivo. Logo, você acaba sendo refém do iTunes e de alguns outros programas que, infelizmente, não rodam no Linux porque não foram feitos para o Linux. Foram feitos para te prender em Windows, por exemplo, ou no macOS. Existe a opção do Wine, do Play on Linux, que você pode usar como uma opção para rodar alguns programas que são do Windows. Mas nem sempre ele vai funcionar, então não é 100% recomendado que você largue tudo e vá para o Linux de cara se você não tem certeza que ele vai ser realmente bom para você, se você tem algumas coisas que te prendem em outros sistemas, como foi citado aqui, usuários da Apple. Mas como eu falei, você pode fazer um dual boot e utilizar o Windows e o Linux na mesma máquina. Então sempre que você for ligar o computador, você escolhe se você vai querer utilizar o Windows, se você vai querer utilizar o Linux. Toda vez que você ligar, você vai ter a opção de escolher o que você vai querer. E isso é bem recomendado para usuários da Apple, por exemplo. Eu, por exemplo, eu tenho um iPhone, então eu uso o Linux normalmente como meu sistema operacional padrão e de vez em quando eu realmente preciso fazer um backup ou passar alguma música pro meu celular, aí eu tenho que correr para o Windows, mas isso quase nunca acontece. Porém, ele é perfeitamente recomendado para usuários Android, porque o Android é feito do Linux, pois ele tem uma conexão, uma integração perfeita com o sistema e você pode utilizar e ver muitos recursos que você só tem nessa integração do Android com o Linux. E também existe a maleabilidade de trocar de distribuição sempre que você quiser. Então se você estiver usando, por exemplo, o Ubuntu e estiver cansado já do Ubuntu e quiser colocar uma distribuição totalmente nova, totalmente diferente, você consegue trocar de distribuição, trocar, por exemplo, do Ubuntu para o Fedora ou para o Linux Mint ou para o Elementary ou para qualquer outra, sem perder os seus arquivos, os seus documentos, e você não vai precisar fazer nenhum backup para isso. É claro que muita gente recomenda, mas se você não quiser fazer, você não precisa fazer e muito provavelmente você não vai perder nada seu. Mas é isso, galera, muito obrigado por assistirem, fiquem ligados aí que eu vou postar os próximos vídeos de Linux falando mais especificamente sobre cada distribuição, mostrando para vocês como cada uma funciona, como é a interface, como vocês podem usar, para quem é recomendado. Eu vou testar todas elas, mostrar para vocês e espero que vocês gostem bastante. Sigam a Nerdline nas redes sociais, onde vocês podem ficar acompanhando as matérias e todas as novidades que tiverem e onde eu posso também tirar as dúvidas de vocês. Temos o Instagram, Nerdline Oficial, temos o Twitter, que também é Nerdline Oficial, e o Facebook, que adivinha? Nerdline Oficial. E é claro, se inscrevam no canal. Você pode acessar através do youtube.com/nerdline ou apenas fazer de um jeito mais fácil, que é clicar nesse botão aqui embaixo da tela e se inscrever lá. Eu tenho também as minhas redes sociais, que vocês podem me seguir lá. Eu tenho o Twitter e o Instagram, e ambas são @eugaoliver. Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, vamos dar aquela moral e vamos ajudar também a divulgar o Linux aqui no Brasil. Acompanhem a Nerdline no nosso blog, que é nerdline.com.br. Valeu, galera! Fui!